Olá, sou o professor Edilson Tomás, da Rede Pública Estadual da Paraíba, e nessa segunda semana de estudos remotos, iremos trabalhar mais um eixo norteador que traz como tema natureza e sociedade, e subtítulos ou subtemas: a sustentabilidade, estudo orientado e nivelamento. Durante essa semana, buscaremos refletir junto aos nossos estudantes sobre a desconstrução e reconstrução de valores, pensamentos e atitudes frente aos impactos ambientais que colocam em risco a vida do homem e também do nosso planeta. Buscaremos também desenvolver o senso crítico dos nossos estudantes, fazendo com que eles sejam capazes de identificar, analisar, discutir e construir propostas de intervenção ambiental que tragam impactos positivos para a manutenção do meio ambiente e também da vida humana. Buscaremos também proporcionar a construção de uma consciência socioambiental nos nossos estudantes através da discussão da relação entre homem e a natureza, diante da crescente necessidade de transformar em matéria de pensamentos e ações a sociedade no que tange à exploração do meio ambiente com a adoção de práticas que venham possibilitar o desenvolvimento sustentável. E nesse momento a gente vai falar um pouco sobre um dos temas propostos durante a semana, que vai trabalhar o eixo norteador natureza e meio ambiente e sociedade, né, de um modo geral. Então, primeiro, pergunta-se o que é desenvolvimento sustentável? Então, esse termo, gente, é um termo criado para melhor, né, se pensar com relação ao estudo do meio ambiente, se preservar o meio ambiente para garantir um futuro melhor para as gerações vindouras, ou seja, as próximas gerações. O termo ele foi proposto pela ONU, né, e foi definido da seguinte forma: o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Se nós observarmos bem aqui essa imagem, ela nos remete a uma reflexão. Nós observamos aqui uma balança, mas aqui há um desequilíbrio, né? Vocês percebem que aqui houve um crescimento, né, bastante desordenado, surgimento de cidades, carros, fábricas, e em detrimento nós temos aqui a paisagem natural que fora praticamente transformada. Então percebe-se aqui que houve um desequilíbrio, né? Não se buscou um desenvolvimento sustentável aí. Por quê? Porque se pensou mais no crescimento, né, da cidade, no surgimento das tecnologias aqui, porém o campo aqui ele passou por um processo de degradação. Então o desenvolvimento sustentável ele vai buscar justamente esse equilíbrio, ou seja, um desenvolvimento que não possa comprometer, né, as gerações futuras. O conceito, como foi colocado anteriormente, proposto pela ONU, ele é oficializado em 1987, através, né, de uma conferência onde surge um documento chamado Nosso Futuro Comum. Entre as dezenas de recomendações desse documento, ele apresentava duas preocupações, tidas como fundamentais. A primeira preocupação era a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Então ele questionava muito a questão da preservação da fauna, da flora, né, e dos seres vivos de um modo geral. E um segundo ponto é a questão da diminuição da fome e da pobreza, que provoca também, é provocada, né, de certa forma, pelo desequilíbrio ecológico. Então, no momento que nós vamos ter um ambiente degradado, nós vamos ter consequências, né, no meio social. Vamos agora passear um pouco pela história, né, do surgimento desse termo.
Então, em linhas bem sintéticas, a gente vai colocar aqui. O termo ele surge inicialmente em 1972, na Conferência de Estocolmo, né, que aconteceu lá na Suécia. Em 1987, ele é praticamente reconhecido mundialmente, através do relatório de Brundtland. Esse relatório ele foi elaborado justamente para que as nações, os países que integraram essa conferência, esse movimento, eles pudessem, né, propagar essa ideia. Então surge aí o relatório Nosso Futuro Comum. Em 92, nós tivemos uma importante conferência aqui no Brasil. O Brasil sediou a famosa ECO 92. E aí esse conceito ele passa a ser mais sistematizado, né? O conceito vem satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. E também um marco importantíssimo, né, na ECO 92 foi a criação da Agenda 21, um documento importantíssimo em que os países, em que os governantes, né, os gestores, eles tinham lá uma linha, né, de metas a serem cumpridas com relação à questão ambiental. Agora vamos colocar para vocês, gente, algumas medidas consideradas sustentáveis. Se a gente pensa em trabalhar natureza e desenvolvimento, nós precisamos de metas, de medidas que sejam sustentáveis. Então, uma medida que é colocada, redução ou eliminação do desmatamento. Nós sabemos que o desmatamento é algo que, né, é muito grande, principalmente se nós pegarmos aqui do Brasil, desmatamento na Amazônia. Outra questão, outra medida sustentável, reflorestamento de áreas naturais devastadas. Ou seja, se uma área é devastada, ela precisa ser reflorestada, né? Preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de conservação de matas ciliares. Uma próxima medida sustentável seria a fiscalização por parte do governo e da população de atos de degradação do meio ambiente, né? Seria aí a fiscalização florestal, a fiscalização por parte dos governos nessas áreas que são devastadas. Outro, adoção da política dos 3 R's ou dos 5 R's. Os 3 R's é muito conhecido quando a gente fala na questão da reciclagem. É você pensar, né? O reduzir, o reutilizar e o reciclar. Já os 5 R's ele utiliza aí o repensar, o recusar, o reduzir, o reutilizar e o reciclar. Então isso aí são consciências, né, socioambientais que nós precisamos adotar como políticas. Outra situação de sustentabilidade seria a contenção na produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição dos seus impactos. Nós sabemos que o lixo hoje é um grave problema, né, principalmente para os municípios, porque os municípios ainda não implantaram uma política de diminuição dos impactos provocados pelo lixo, né? Outra questão, diminuição da incidência das queimadas, né? Diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias, quanto pelos escapamentos de veículos. Outra questão, a opção por fontes limpas de produção de energia. Nós estamos aí vendo a crescente busca pela energia solar, a crescente busca pela energia eólica. Então isso já são medidas sustentáveis que vão contribuir para a redução desses impactos ambientais. Outra questão, a adoção de formas de conscientizar o meio político e social das medidas acima apresentadas. Então nós estamos nesse momento fazendo justamente essa discussão como forma de conscientizar, né, o meio social, ou seja, vocês estudantes, para que adotem, né, essas medidas de sustentabilidade. E agora, gente, já que nós estamos falando de questões ambientais, né, estamos falando de sustentabilidade, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns problemas e questões ambientais, tanto na esfera global como na esfera também local.
Ou seja, pensar no agir global e também local. Então a gente traz a poluição do ar. Hoje, a poluição atmosférica é uma grande vilã, nós sabemos. Ela contribui em grande parte, né, com a alteração que nós temos na atmosfera. A eliminação do dióxido de carbono vai contribuir, né, com a intensificação do efeito estufa, a questão do aquecimento global, além de provocar várias patogenias com relação à saúde, né? Muitas doenças respiratórias surgem a partir do aumento, né, dessa quantidade de gases poluentes que são lançados através das indústrias, das fábricas, dos carros, até da nossa própria casa mesmo, as queimadas e por aí vai. Outra questão, a poluição dos rios e lagos. Aí essa imagem retrata muito bem, né? Muitos esgotos, né? Muitos resíduos de indústrias químicas, eles acabam sendo lançados nos rios, matando, né? Contribuindo com a devastação de todo aquele ecossistema existente nos rios e nos lagos. E aqui eu trago um exemplo bem claro, local. Nós temos o Rio do Peixe, que é o rio que empresta o nome à nossa cidade, e nós sabemos que esse rio ele passa por um processo de degradação. O assoreamento nas margens desse rio contribui, né, para que o rio ele não tenha mais aquele leito exuberante como ele tinha na sua origem. E também o rio chamado do Peixe, praticamente nós não temos mais peixe no rio, em função do grande, né, de ser um grande depósito, né, de esgoto e de material que é lançado assim abertamente. Temos também algumas áreas de lagoas, né, que acumulam água, né, proveniente do esgoto das casas, e isso vai contribuir muito com a proliferação de doenças, né, nas comunidades. Nós temos também o vazamento de petróleo, né, que vai poluir os mares e os oceanos. A poluição do solo, ocasionada pela contaminação por meio de agrotóxicos, fertilizantes e muitos produtos químicos. Um exemplo seria o lixo. O lixo, principalmente nos municípios, ele não é um lixo que é reciclado, né, não é separado de forma seletiva, então ele é jogado a céu aberto. Então isso vai contribuir para a manifestação, né, a proliferação de muitas doenças. Temos também as queimadas, gente, nas matas e florestas. Muitos proprietários, para praticar agricultura, o cultivo em grandes áreas, acabam devastando enormes áreas. Pensando aí no caso da Amazônia, uma enorme área na Amazônia é devastada diariamente para se utilizar para a criação de animais e também para a plantação, para a agricultura. E, além disso, as queimadas, porque quando há devastação, esse material é queimado e isso vai produzir o dióxido de carbono, vai contribuir para matar os micro-organismos existentes ali no solo, porque o calor, a alta temperatura vai contribuir com tudo isso. O desmatamento, gente, e o corte ilegal de árvores é outra problemática, né? Nós temos um desmatamento desenfreado e um corte ilegal de muitas das nossas florestas. O esgotamento do solo, né? Um solo que passa a ser utilizado muitas e muitas vezes, né, pela agricultura, utilizando muitos produtos químicos, então vai acabar esgotando a fertilidade desse solo. Outra questão é a extinção de muitas espécies. Nós temos uma caça predatória que destrói muitos ecossistemas. Aí a imagem mostra para vocês a pele de alguns animais, considerados animais de pele rara, que simplesmente são mortos, né, para que possam ser utilizados como roupas ou adereços. Outra questão, gente, muito recorrente é a falta de água para o consumo humano. Nós, seres humanos, usamos muitas vezes de maneira irracional. Então, há o desperdício e também a questão da contaminação. A imagem aqui nos mostra claramente, né, uma rua e aqui nós temos um vazamento, né? A rede de água aqui, um vazamento, então essa água está sendo desperdiçada. Já essa outra imagem mostra, né,
um morador fazendo a limpeza da sua calçada, usando uma mangueira. Quantos não fazem a lavagem do carro, né? Utilizando a água potável que deveria ser racionada para o consumo humano. Outra questão também, gente, são os acidentes nucleares. Muitos países investem vultosos valores em usinas nucleares, e nós sabemos que a usina nuclear ela traz um grande perigo. O caso de Chernobyl, né, lá na antiga União Soviética, né, na região hoje da Croácia, em 1986 explodiu o reator lá em Chernobyl e nós tivemos um desastre incalculável. Fukushima, a mais recente, lá no Japão, em 2011, né, a explosão lá de dos reatores lá provocou a poluição, né, ambiental e contaminou uma área extensa lá próxima a Fukushima. Outra questão é o aquecimento global. A imagem aqui ela mostra, né, uma temperatura nos grandes centros urbanos chegando a 47 graus Celsius. Então esse aumento da temperatura é bastante considerável, né, nas grandes cidades. E isso está acontecendo de maneira global. O nosso planeta está aumentando sua temperatura decorrente da ação humana. Então isso vai trazer sérias consequências, né, tanto para o planeta como para nós, seres humanos. Outra questão é a chuva ácida. A chuva ácida ela se forma, gente, por quê? Porque nós temos as fábricas, né, as próprias plantas, elas produzem, né, as fábricas eliminam para a atmosfera alguns gases, né, algumas substâncias. O exemplo aqui, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre. Então esse material ele vai para a atmosfera, chegando na atmosfera, ele vai reagir com as moléculas d'água, né, das nuvens, e aí vão formar substâncias ácidas. Um exemplo é o ácido sulfúrico, o H2SO4, né? E o ácido nítrico, que é o HNO3. Então, esse material, quando vem juntamente com a água, essa água ela vem carregada de ácido. Então, a acidez ela vai destruir prédios, ela vai destruir monumentos, né? Vou dar um exemplo aqui. O Taj Mahal, que é um prédio monumental lá da Índia, construído de mármore, ele está passando por um processo de degradação. Porque o ácido, quando entra em reação com o mármore, ele vai corroer. Como algumas estátuas. Aqui mesmo no Brasil, nós temos o exemplo das estátuas do Aleijadinho, que são feitas de pedra-sabão, que elas estão sendo deterioradas por conta dessa chuva. Essa chuva também ela vai comprometer a agricultura, porque no momento que ela cai no solo, que você tem plantações, essas plantações elas vão ser queimadas, né, pela presença do ácido. E outro problema muito grave também, a nível mundial, de planeta, é a camada de ozônio. Nós sabemos que a camada de ozônio é um filtro protetor. Ela filtra, né, os raios ultravioletos. A gente pode associar, é como se fosse um guarda-chuva para a Terra. Quando os raios solares vêm, ela filtra, né, a velocidade desses raios para que eles não cheguem aqui com uma intensidade considerável e venham contribuir com alguns cânceres. Mas o que estava acontecendo? O homem está produzindo, né, alguns produtos ricos em clorofluorcarbono, por exemplo, que vão, em reação de cadeia, destruir o ozônio, que é o O3 que forma essa camada. Então aqui vocês veem uma foto, né, da NASA, onde esse azul forte aqui mostra justamente o buraco que acontece, né, na camada de ozônio. E trazendo aqui algo local, recente, né, nós tivemos aqui no Brasil a questão da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. É uma barragem que foi estourada, né, de certa forma, e trouxe um prejuízo enorme, não só para o meio ambiente, como também para o meio social. Né? E aí, gente, nós gostaríamos de desejar a vocês um bom estudo, e quem puder ficar em casa, que fique em casa.